Amém? Amém. Então, gente, como eu falei, Tiago teve um probleminha, coube a mim trazer a palavra. Eu não creio que Deus errou, que Deus erra. Deus, ele, como eu disse, Ele está no controle de todas as coisas. O que Ele procura é pessoas que estão dispostas, pessoas que não que estão preparadas, mas que estão com o coração na obra dEle. E eu gosto muito musicalmente falando, eu gosto muito de rap, né? E vocês devem conhecer Pregador Lu. Ele tem uma música que fala assim, como é que é? O verso que fala: não é isso que você quis, que você sonhou a vida inteira, então vou mandar para o chão e me enrolar com a bandeira. Então, assim, não é isso que você quis a vida inteira, tem que estar preparado, irmão. Na hora que pintar, é você. É igual o Yuri tá ali, eu lembrei do general, do pai dele. Ele falou assim para mim uma vez: cara, olha só, se alguém chegar na porta da sua casa, bater na porta da sua casa, dizer que alguém está passando mal, você não é médico, né? Então, assim, tu sabe que é espiritual, então tu tem que estar preparado. Todos nós temos que estar preparados para tudo, porque Deus, Ele usa de multiformas. Se você estiver preparado, Ele para te usar, não só aqui no púlpito, Ele vai te usar na sua casa, Ele vai te usar na tua faculdade, Ele vai te usar no teu colégio, enfim. Basta, como eu falei, você ser aquele ponto de convergência entre o céu e a terra. E hoje eu queria trazer para vocês uma coisa que eu já venho remoendo, venho ruminando há muito tempo. Falar sobre amor, identidade e propósito. Por quê? Porque a Bíblia, ela é um livro que fala de amor. Só que a gente não pode manifestar o amor de Deus sem ter a identidade e sem saber para que fomos criados. Causa uma confusão. Há uma confusão, principalmente entre os jovens, mas há uma confusão entre os mais velhos também, porque às vezes vocês com certeza já ouviram falar: fulano tem 20 anos de igreja e não sai do lugar, não avança, não progride. Por quê? Porque não descobriu ainda o que ele está fazendo no reino. Deus o ama, ele até ama a Deus, sim, ele até ele tem a obediência, mas ele está parado, ele está estagnado, ele não sabe para que ele está ali. Por quê? Qual o motivo? O que ele veio fazer? E todos nós temos uma função no reino. A Bíblia compara o reino a um corpo, e todos nós temos uma função no corpo. Então isso causa muita confusão hoje na igreja, você não saber quem você é e para que você está aqui. Qual é a sua função? Qual parte do corpo é você? Eu sou a mão? Eu sou o pé? Enfim. E para isso a gente tem que ir lá no começo, cara, não tem jeito. Vamos lá em Gênesis 1:27. Não é muito a minha praia ser didático, né? Eu não sou um mestre, não tenho essa didática de ensino de mestre, mas hoje eu vou tentar andar um pouquinho por esses caminhos aqui. Eu vou tentar explicar algumas coisas que Deus tem me falado, que eu tenho aprendido também com outros grandes homens de Deus, sobre o que é o cristão achar. E a gente teve uma série agora, várias pessoas, vários homens de Deus aqui em cima falando sobre identidade, né? Identidade em Cristo. Você é sacerdócio santo, você é raça eleita, povo, propriedade exclusiva de Deus. E é verdade, você é. Mas antes de tudo, você tem que saber onde começou isso tudo. Onde foi criado, por que você está aqui. Amém? Antes de qualquer coisa, vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te engrandecemos. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Deus, que eu seja apenas um canal, Senhor. Assim como tu fala comigo, tu me usa para falar com eles, Deus. E que a tua vontade, a tua palavra seja manifesta nesse local aqui, hoje à noite. Que nós, Senhor, possamos sair daqui certos de quem somos, o que viemos fazer nessa terra e o que exatamente o Senhor quer quando fala: amai uns aos outros como eu os amei. Então, Deus, que a tua palavra seja pregada de forma sublime e que transforme os corações aqui essa noite. E em tudo te damos graças e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gênesis é o começo de tudo. Criação do homem, criação da terra.
onde Deus criou todas as coisas. E eu confesso que 16 anos de evangelho, eu só vim atentar para a importância de Gênesis há, sei lá, 1 ano e meio agora, de 1 ano e meio para cá. Porque era engraçado que para mim Gênesis era aquela coisa, Deus criou o homem, criou a terra, criou o homem, legal, mas passou, criou, estamos aqui. Não, Gênesis é um livro fundamental para aquilo que nós vivemos hoje, tanto de bom quanto de ruim. Jesus ele veio à terra nada mais nada menos do que restaurar o que o homem vivia em Gênesis 1 e 2. Era o Adão perfeito. 3 pessoas, 3 seres humanos, eles conseguiram viver toda a potencialidade do que Deus quer para o ser humano. Adão e Eva antes da queda e Jesus. Adão e Eva antes da queda eram perfeitos. Adão e Eva antes da queda, a gente vai ver isso daqui a pouco, eles foram feitos perfeitos. A gente vai ver lá a imagem e semelhança de Deus, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas tudo que Deus tinha para o ser humano estava em Adão e Eva. Então, o que Jesus veio fazer? Jesus veio nada mais... Jesus teve duas funções fundamentais aqui na Terra. Anunciar o reino de Deus e restaurar as coisas que eram na criação. Isso é, Gênesis 1 e 2. Quando a Terra foi criada perfeita e o homem foi criado perfeito. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Gênesis 1, 27. E para isso, a gente vai dividir aqui em 3 etapas. Não que o homem foi criado 3 vezes, mas a Bíblia ela é tão minuciosa, tão cuidadosa, que ela narra a mesma a criação do homem, que obviamente foi uma só, mas em 3 estágios diferentes. E a gente vai ver isso aqui hoje. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem e semelhança. Em algumas versões está a sua imagem, a imagem de Deus o criou. É o caso da minha. Vamos lá. A imagem de Deus o criou. E o homem e mulher os criou. De novo. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto. Homem, sexo masculino, mulher, sexo feminino. Ninguém é acima de ninguém. As mesmas coisas que Deus colocou no homem, Deus colocou na mulher. As atribuições é que são diferentes, as funções no casal é que são diferentes. Não é o assunto aqui hoje. Qualquer dia a gente pode trazer isso aqui também um pouco mais a fundo. Mas a princípio quando homem e mulher são criados, eles são criados à imagem e semelhança de Deus, exatamente iguais. Do mesmo jeito que quando caíram os dois. Mulher não é melhor que homem não é melhor que mulher perante a Deus. Tanto é que Paulo fala, não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher. Todos são iguais perante ao Senhor. Mas uma coisa interessante aqui nesse texto é a imagem e semelhança de Deus. E aqui na minha versão está a sua imagem os criou, a imagem de Deus os criou. Quando diz imagem e semelhança, na verdade não é um termo físico. Não é que você se pareça com Deus fisicamente. Quando ele fala imagem e semelhança, é que Deus ele coloca tudo que ele tem dentro do homem. Todos os seus atributos, exceto os 4 atributos que a gente chama de atributos excepcionais. Não, agora me fugiu a palavra agora. Bom, me fugiu. Eu sei que é onipotência, onipresença, onisciência e soberania. Isso Deus não dividiu com o homem. O resto, todos os atributos de Deus, atributos absolutos. O resto, todos os atributos de Deus, ele coloca dentro do homem, com exceção desses 4. Por isso que hoje em dia você ainda vê pessoas que não são cristãs, e aí você vê, que cara legal, cara bom, sabe? Às vezes a gente até brinca, cara, só falta Jesus. Por quê? Porque dentro dele ainda está a imagem e semelhança de Deus. O que acontece depois do pecado? É como se ele está ainda com alguma coisa de Deus dentro dele, mas o pecado, ele faz como se fosse uma barreira, e Deus não consegue enxergar aquilo. Isso para vocês entenderem fisicamente falando. Mas a essência, a imagem e semelhança de Deus ainda está lá dentro dele. Então, quando vocês lerem esse texto agora, a imagem e semelhança de Deus, vocês leiam de uma maneira diferente, que não é uma imagem e semelhança física, mas sim os atributos de Deus. E é por isso que a gente vai ver lá no fruto do Espírito, bondade, amor, domínio próprio,
todos esses atributos, eles estão dentro do homem. Estavam dentro de Adão e Eva. Foi perdido na queda. O que Deus fez? Recuperou e colocou dentro de nós novamente através do Espírito Santo. Então, quando você tem o Espírito Santo, você manifesta o fruto do Espírito, por quê? Porque todos os atributos de Deus, esses atributos, eles foram colocados lá no Gênesis em você. Mas uma coisa mais interessante nesse texto, e é aí que eu queria começar a andar com vocês, é que aqui eu vejo Deus criando o homem de maneira espiritual. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, o primeiro relacionamento que o homem tem que ter é o relacionamento vertical. Se você não resolver esse relacionamento, você não consegue se relacionar com mais nada à sua volta e nem com você mesmo. O homem, o homem que eu digo, o ser humano ele é um adorador por natureza. Ele nasceu para adorar. O problema é o que ele tem adorado. O que é o seu Deus? O que você tem colocado, ou eu, ou você, ou nós temos colocado à frente de Deus? Ou se não temos colocado, glória a Deus, adoramos ao nosso Deus. Mas o homem é um adorador. Por isso, em Gênesis 1:27, não é à toa que é a primeira fala da criação do homem, é uma criação que ele diz de um relacionamento vertical. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, consertar ou manter o seu relacionamento com Deus. Todos os relacionamentos humanos, eles partem do princípio de você ter um relacionamento primeiro espiritual, relacionamento vertical. Começa por aí. Os relacionamentos humanos, eles começam a dar certo a partir do seu primeiro relacionamento vertical. Normalmente, quando você vê uma casa que ela está, uma família atribulada, é porque o relacionamento vertical ele não está legal. Então, vamos começar a arrumar a casa, relacionamento vertical com Deus. E aí, a fórmula de sempre, jejum, leitura da palavra, oração. Não tem fórmula mágica, não tem pólvora espiritual, pólvora gospel, não tem. Não tem outro jeito de ter um relacionamento vertical sem essas três coisas. Então, a primeira coisa, relacionamento espiritual. Gênesis 27, o homem criado um ser espiritual. Passa lá, Gênesis 2:7. Só andar uma folhinha aí. Gente, tem gente com Bíblia ainda, glória a Deus, gente. Não é tudo digital, não. Adoro esse barulhinho, cara. Os pastores antigos diziam que quando o demônio ouvia esse barulhinho, ele fica endemoniado. Eu também achava muito legal, cara. Até hoje eu acho legal esse barulhinho de folha passando. Vamos lá. O que não quer dizer que você não possa ter digital, tá, gente? É só coisa minha mesmo. Eu gosto, eu adoro Bíblia de papel. Mas a Bíblia é a Bíblia de qualquer maneira. Gênesis 2:7. Então formou Deus o homem do pó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e o soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 1:27, o homem espiritual. Gênesis 2:7, homem como ser individual, alma vivente. Relacionamento com ele mesmo. Ele começa a se conhecer como ser humano, como homem, como pessoa. Então, a primeira coisa que você tem que consertar, relacionamento com Deus. Segunda coisa, relacionamento consigo mesmo. Solitude é você saber viver bem sozinho. Solitude não é solidão, tá, gente? São coisas diferentes. Solitude é aquela coisa de que você consegue viver sozinho, você consegue se... como é que me fugiu a palavra agora? Mas você consegue conviver com... Você não tem essa neura, eu preciso de alguém. Não. Obviamente, a Bíblia diz, não é bom que o homem viva só, mas se você tiver momentos só, você consegue viver em calma, em tranquilidade. Então, Gênesis 2:7, o que eu enxergo é isso. Primeiro, o segundo relacionamento que Deus tem, que você tem, é você se reconhecer como pessoa, você estar bem consigo mesmo, você resolver, no popular, você resolver os seus próprios BOs, né? A gente até brinca lá em casa, eu e a Letícia, eu me basto, né?
Mas é você se sentir seguro de si, você saber quem você é, você saber o valor que você tem, e você tem valor. E o Tiago já, brilhantemente, já falou um monte aqui sobre isso, sobre dignidade, sobre você ser digno diante do Senhor. Então vamos lá, Gênesis 1, 27. Primeiro, o homem ele tem um relacionamento espiritual. Segundo, um relacionamento consigo mesmo. Só depois que você consegue essas duas coisas, você pula lá para Gênesis 5, 2. Vai lá, Gênesis 5, 2. Gênesis 5, 2. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Gênesis 5, 2, relacionamento social. Então, assim, primeira coisa, Gênesis 1, 27, relacionamento espiritual, você com Deus. Gênesis 2, 7, relacionamento pessoal, interior, você consigo mesmo. Quando você resolve a sua parte com Deus, quando você resolve a sua parte consigo mesmo, aí você consegue ser um ser social. É igual quando você entra num casamento, você não pode ser, vocês que são jovens aí, alguns namorando, outros não, veja bem, muitas pessoas dizem, eu quero a pessoa certa, estou procurando, estou orando a Deus pela pessoa certa. Eu te pergunto, você é a pessoa certa? Será que você é a pessoa certa? Porque a gente procura a pessoa certa sendo a pessoa errada, gente. Vai dar ruim, não tem jeito, sabe? Então, assim, primeiro, faça uma autoanálise se você é a pessoa certa, para quem outra pessoa está procurando a pessoa certa. E como é que você faz isso? Acabei de falar a fórmula, espiritual, pessoal. Quando você resolve todas essas coisas, aí você se torna um ser social. E eu estou falando de casamento porque é uma coisa que eu vivo hoje em dia, né? Mas isso é amizade, em círculos de amizade, relacionamento social mesmo, gente. Você não consegue ter um bom relacionamento social se você não estiver bem com Deus e bem consigo mesmo. Você vai ser um B.O. ambulante. Ninguém vai querer estar perto de você. Ih, rapaz, lá vem aquela pessoa cheia de problema, só traz coisa ruim. Não, gente, entendeu? Você sendo cristão, onde você chega, a coisa tem que mudar e mudar para melhor. Você tem que ser aquele cara da paz, aquela pessoa da paz. Eu tenho buscado isso, cara. Sabe o que eu tenho buscado? Eu já fui um cara não faz muito tempo isso, eu gostava de guerra, de briga, né? Vamos pra pancada, vamos matar demônio, vamos fazer não sei. Não é, cara, a vida não é só pancada, cara. Eu descobri um negócio que eu já tinha lido 300 milhões de vezes e não tinha percebido a profundidade. O que Tiago fala? Aquele que quer sabedoria, pede e se é dada. Sabedoria. Eu quero ser aquele cara que tudo está pegando fogo, a casa está caindo, está todo mundo batendo em todo mundo, e aí as pessoas chegam, Denilson, o que você acha? É isso, isso e isso. Abriu o tempo. Não por mim, mas pela sabedoria que Deus me deu. É essa sabedoria que eu quero. E como é que eu consigo essa sabedoria? Relacionamento com Deus, relacionamento comigo mesmo. Eu bem com Deus e comigo mesmo. E aí você consegue ter um relacionamento social. E é interessante que a Bíblia é tão espetacular. Vai lá para Marcos 12, 30. Que é um versículo conhecidíssimo. Esse texto, se eu não me engano, está em Mateus 23 também. Acho que é 22 ou 23, se eu não me engano agora. Mas eu gosto do 12, 30, que ele é um pouquinho mais profundo. Marcos 12, 30. Amarás o teu Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Gênesis 1, 27. Amarás o teu Deus. Relacionamento vertical. Primeiro mandamento de Marcos 12, 30 é o que a Bíblia fala em Gênesis 1, 27. Se você não amar a Deus com todos... E assim, é muito interessante que ele fala, vamos lá, vamos esmiuçar isso aqui. De todo o teu entendimento, intelecto, com todas as tuas forças físicas, de toda a tua alma, tudo aquilo que você sente, e de todo o teu coração,
com tudo aquilo que tem dentro de você, que você quer. Então, assim, ele engloba todas as esferas do homem, corpo, alma e espírito. Você precisa se entregar totalmente a Deus. Marcos 12:30, Gênesis 1:27, relacionamento com Deus. Quando você consegue amar a Deus nesse estágio aqui, você passa para o 31. E o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gênesis 2:7, relacionamento social. Cara, quando eu descobri isso, fez um boom assim, buf, na minha cabeça. Eu falei, cara, Deus é muito bom mesmo, cara. Porque assim, às vezes a gente atropela as coisas. A gente quer ser social sem ser espiritual, ou quer ser muito espiritual e tem BO com a gente mesmo. Eu tinha muito esse problema. Eu queria ser espiritual demais e assim, se fulano não concorda que se exploda. Não, não é assim, sabe? Não concorda, ok, mas você precisa respeitar o não concordar, porque isso também é amor. Aliás, isso é amor. A gente distorce muito a palavra amor, a gente vai ver isso daqui a pouco. O que é amor? Amor não é, minha linda, meu lindo, vem cá, eu te amo. É também. Mas você pode amar, você pode amar até sem gostar da pessoa, simplesmente respeitando as opiniões contrárias dela. Isso é amor. É engraçado, isso acontece muito na adolescência. Eu com certeza vocês vivem isso, eu vivi. Essa diferença de idade, né? Seus pensamentos normalmente são totalmente antagônicos aos dos seus pais. Eles pensam norte, você pensa sul. Normalmente é isso. Não, você quer quente, eles querem frio, normalmente é isso. Aí eu te pergunto, seus pais deixam de te amar por causa disso? Não. O que eles querem de você? Respeito. Todo amor, ele vem precedido pelo respeito. Se você não respeita, você não ama. Pode estar certo disso. Se você diz que ama, mas não respeita, você não ama. Porque antes do amor, vem o respeito. O problema é que a nossa língua, a língua portuguesa, ela é muito pobre. A gente chama tudo de amor. E a gente vai ver que tem ágape, eros, filos, storge, enfim, uma par de coisas aqui. Então, assim, vamos lá. Vamos voltar de novo. Gênesis 1:27, relacionamento vertical. Gênesis 2:7, relacionamento pessoal. Gênesis 5:2, relacionamento social. Você vai para Marcos 12:30, mesma coisa. Amarás o teu Deus, todas as formas, relacionamento com Deus. E 31, o relacionamento social. A partir daí, você começa a andar. Isso é identidade. Você se descobre quem você é em Deus. Porque você descobriu que você tem uma identidade, você descobriu que você é feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus colocou tudo dentro de você, exceto aqueles atributos absolutos que eu falei, onipresença, onipotência, onisciência, soberania, isso é de Deus, isso ele não divide com ninguém. O resto está tudo dentro de você. Bondade, fidelidade, domínio próprio, tudo dentro de você. Então você se descobre com isso, espiritualmente, você se resolve individualmente e você começa a poder amar as pessoas, e aí, a partir daí, você começa a ter um alvo, um propósito. Porque só você se resolvendo como indivíduo espiritual, social e individual, você começa a enxergar um propósito. E o que é o propósito, espiritualmente falando? É aquilo que arde no seu coração. Mas assim, arde de maneira pentecostal, vamos dizer assim, né? Exemplo, nós estamos vivendo uma época de política. E eu vejo que tem pessoas que parece que essas coisas mexem mais com o cara, né? Ou com a menina. Mexe mais com a pessoa. Eu vejo isso já como um chamado. Quando você se indigna mais do que o normal. Porque, assim, às vezes a gente vê diferenças sociais. O pobre, o mendigo. E, assim, todo mundo sente algo quando vê um mendigo na rua. Mas tem gente que sente algo mais forte. E é aí que ele começa a ter um chamado para evangelismo, para ajudar pessoas. É aquilo que arde no seu coração mais do que o normal. Por que eu falei de política? Porque tem, lógico que é um assunto atual, você conversa com pessoas, você sente, cara, que o cara, ele fica mais indignado que
mas como é que pode? Fulano de tal de novo. Eu falei, cara, não, mas não dá. Então, sabe, aquela coisa. E a mesma coisa quando você vê alguém na rua. Gente, esse mundo está perdido, vamos lá ajudar, vamos, gente. Não, mas olha só, eu preciso. Isso já é um chamado. Quando você sente que você se indigna mais com algo do que as outras pessoas, entre aspas, normais. E aí, de acordo com o seu chamado, você começa a buscar. Não só espiritualmente, mas, vamos dizer, academicamente. Vai estudar sobre o assunto, vai ver o que você precisa para seguir aquilo. Sabe? Então, assim, primeiro você descobre sua identidade e a partir daí você começa a descobrir o seu propósito, para aquilo ao qual você foi chamado. E eu queria que a partir de hoje, se você ainda não tem, você ainda não descobriu aquilo ao qual você fosse chamado, você começasse a pensar aí hoje, o que te deixa mais, sabe, o que queima no seu coração quando você vê, quando você sente, quando você ouve. Coisas que acho que todo mundo fala, mas quando falam para você, você sente mais, sabe? Esse pode ser o seu chamado. Não necessariamente aquele chamado lá dos dons ministeriais, apóstolo, profeta, pastores, mestres, evangelistas. Com certeza você se encaixa num deles, mas você não vai chegar logo e pá, desenvolver isso. Você tem uma estrada e a partir daí você vai desenvolvendo. Eu fui descobrir o meu, eu tenho certeza, cara. Meu chamado é de evangelista. Eu não sou um pastor, eu não sou, sabe, eu não tenho muita habilidade, digamos assim, para conversa. O meu negócio é Jesus cura, salva, liberta, aceita Ele que Ele vai te salvar. Pronto. Meu negócio é esse. Mas tem gente que tem, cara. Quer ver um negócio? Eu lembro do Erickson, cara, do pastor Erickson. Cara, era espetacular, tu conversava 5 minutos com ele, tu saía com a resposta. O cara tem um dom do pastor, sabe? O cara tem um dom. Tu vê o pastor Gilmar, ele tem o título do pastor, mas tu vê o cara pregando, não tem uma pregação do cara que as pessoas não se convertem. Evangelista. Então, assim, ele descobriu o propósito dele, mas antes ele se descobriu primeiro. Só que quando você descobre o propósito, você se esbarra numa coisa chamada mundo. E aí que é o problema. Por quê? Porque você vai seu propósito e você está inserido dentro de um contexto. E esse contexto, normalmente, ele é totalmente contrário àquilo que você pensa. Só que aí, você tem que defender a sua posição como cristão, mas a Bíblia fala de um negócio chamado amor. E o que é amor? Aí é que o bicho pega. Jesus, ele fala, vamos lá para João, Evangelho de João, a partir do versículo 13, se eu não me engano, é isso? Isso, lava os pés, tá... Versículo 13, capítulo 31. Essa aqui é a última reunião de Jesus com os discípulos. E se você for ver do capítulo 13 até o capítulo 17, 17 é isso? 17, 18, já é 17. Do 13 ao 17, Jesus ele começa a falar com os discípulos e ele fala basicamente de um assunto, o amor. E eu separei alguns versículos aqui, se você quiser separar na sua Bíblia aí também. Tem vários, mas eu separei esses aqui, que esse aqui me chama mais atenção. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também vós os ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos parar aqui. Aqui Jesus diz que todos vão nos conhecer se nós nos amarmos uns aos outros. Questão primordial. O que é amor? E aí, deixa eu ver onde eu anotei aqui, muito interessante.
Amor. Aí eu fui no dicionário. Dicionário de língua portuguesa. Amor. Afeição por outra pessoa nascido de laços de consanguinidade ou relações sexuais. 2. Atração forte por desejo sexual. Vou repetir, para você fixar. Amor. Forte afeição por outra pessoa nascida de laços consanguíneos, isso é, parente, ou relações sociais, amigos. Atração forte por desejo sexual. Aí eu te pergunto, tendo em base essa definição de amor da língua portuguesa, como é que você vai amar um cara que está lá na Índia que você nunca viu na vida? Um cara que está preso na China, sei lá. Como é que você vai amar, de repente, um mendigo que está na rua? Porque ele não é seu parente, não é da sua rede social, e você não tem relação sexual com ele. Então, como é que você ama? É aí que eu digo que a nossa língua portuguesa ela é pobre. E é aí que as pessoas elas distorcem o que é o amor de Deus. Porque hoje tudo desculpa, é amor. Não, nem tudo é amor. Amor mesmo não. A gente chama muita coisa de amor. A gente chama desejo sexual de amor, a gente chama afeição de amor, a gente chama afinidade de amor, mas o verdadeiro amor quase nunca a gente chama de amor. O verdadeiro amor, o que Deus fala na Bíblia, vos amardes uns aos outros, assim como vos amei, e conhecerão que são meus discípulos e vos amardes uns aos outros. Amor, ágape. E aí eu vou falar dos 4 tipos de amor que muita gente aqui já sabe, que é ágape, filos, storge e eros. Amor ágape. Amor incondicional de Deus que se entregou. Não, tá, eu anotei, calma aí. Amor que se dá ao mundo por entrega incondicional. Foi uma das definições que eu vi aqui didaticamente falando. Denilson, é impossível manifestar esse amor. Não, é perfeitamente possível. Perfeitamente possível. O problema é que a gente mistura os outros tipos de amor e coloca tudo num balaio só. Porque essas 3 definições que eu te dei de amor aqui são as outras 3 definições de amor que o grego dá. Forte afeição por pessoas nascidas de laços de consanguinidade. Isso, no grego, é storge. Quando você tem afeição sanguínea pelo seu parente, irmão, primo, enfim. Aí diz, afeição por relações sociais, filos ou filéu, é aquele amor de irmão, aquele amor que você tem pelo seu amigo, pelo seu próximo. Atração forte por desejo sexual, eros, é o amor carnal, que nós chamamos de amor na língua portuguesa, mas na verdade, se você for traduzir para o que Jesus quer dizer aqui, não é amor. Nós traduzimos como amor. E é isso que nós temos que ter cuidado hoje. Eu não estou nem falando de mundo, cara. Não estou nem falando de fora da igreja, não. Porque eu aprendi um conceito que a gente não pode cobrar a vida de quem está morto. Você quer ver um exemplo? Teve há pouco tempo atrás uma propaganda, né? Que teve como é que é o nome da Tami, né? Que era como homem do Dia dos Pais, um negócio assim, né? Pô, o nego caiu matando em cima, não, vamos fazer boicote, que não sei o quê. Eu falei, gente, olha só, da Natura, né? Eu falei, olha só, primeiro, a maioria das pessoas que vai dizer que vai fazer boicote não usa Natura. Então, assim, para eles é muito fácil. Segundo, você não pode cobrar a vida de quem está morto, gente. Você tem que cobrar a vida de quem tem vida. E aí, logo depois, saiu um seriado, não sei, na Netflix, chamado, se eu não me engano, Cuties, né? Que eram as menininhas, assim, de 14, 15, 16 anos, tudo de shortinho miudinho. E, assim, tu vê aquele apelo sexual mesmo de crianças e adolescentes. Aí eu falei assim, quero ver você fazer campanha contra a Netflix, porque você não vai deixar sua série. Faz campanha contra a Netflix, que eu quero ver. Vamos abolir, não é, como é que eu falei agora? Boicotar, obrigado. Vamos boicotar a Netflix? Duvido. Você não vai boicotar porque você não fica sem a tua série. Você não, nós, vamos botar nós. Eu vou me incluir assim. A gente é hipócrita.
A gente quer boicotar a Natura porque a gente usa Boticário, que a gente usa importado. Agora, a Netflix a gente não vai boicotar. É um negócio que ninguém se falou, na minha modesta opinião, muito mais grave, que é a sexualidade já de meninas de 12, 13 anos, cara. Negócio terrível. E aí as pessoas ficam se importando com, não vou dizer que é coisa menor, mas com coisas que você não pode cobrar. Opinião minha. Não estou dizendo que está certo, você não pode concordar. O pastor Cláudio Duarte ele tem uma fala muito interessante sobre isso. Ele, olha só, eu te respeito, mas tem princípios que eu não... qual é a palavra que ele usou? Que eu não negocio. Tem princípios que eu não negocio, e é verdade. Foi o que eu falei do respeito. Você precisa respeitar a condição de qualquer pessoa, mas princípios são inegociáveis. E se você pede princípios inegociáveis, se você tem princípios inegociáveis e você se indigna com o mundo, os seus princípios inegociáveis eles têm que estar intactos. Tem essa também. Você não pode ter vida dupla, vamos dizer assim, eu não vou entrar muito no mérito da questão aqui, porque esse não é o assunto. E o mundo, ele bombardeia nós a todo tempo com essas formas de amores. E se você não estiver bem firmado no que realmente é o amor de Deus, você vai cair nessas formas de amores. Você quer ver um negócio? O que é amor? Efésios, se eu não me engano, é 5:26. Acho que é isso. Deixa eu ver lá. Efésios. Isso, 5:25. Isso aqui é espetacular, cara. Rapaz, quando eu parei para prestar atenção nesse versículo aqui, eu falei, Jesus, por que eu casei? É sério, gente. Efésios 5:25. Maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e por ela mesmo se entregou. Tu tem noção do que é isso? Tu tem noção? Isso é amor. Aqui não tem, aqui acho que só tem eu e Yuri casado, né? Ana Régia também, com o Léo lá atrás. Tem Eric, tem uma galera boa lá atrás. Glória a Deus, não estou sozinho. Eu não vou nem falar da posição das mulheres, que isso é uma conversa para outra história também. Mas como eu estou falando de amor, eu vou falar porque a Bíblia fala de maridos amai as suas esposas. Maridos, vocês querem uma mulher em casa que como diz aqui no versículo, purificando, sem mácula, mulheres devem mulheres devem respeitar os seus maridos como seus próprios corpos. Vocês querem uma mulher que respeitem vocês? Morram por elas. Porque é isso que a Bíblia manda a gente fazer. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. É morrer, literalmente, se for preciso. Se for preciso. Isso é amor, isso é o ágape, sabe? Só que a gente não tem a noção do que é você se entregar por alguém, ou a maioria não tem. Sobre esse casamento aqui, sobre função de homem e mulher, a gente tem uma base, um pouquinho de base sobre isso também, não é esse o assunto, mas seria muito interessante a gente vir falar aqui algum dia. Mas como eu estou falando só de amor, para vocês terem a noção do que é amor que a Bíblia fala. E se a Bíblia fala, cara, é possível. É possível. É possível. Esse é o amor de Deus. Amor ágape. O amor incondicional. Todas as outras coisas que eu citei aqui, que nós chamamos de amor, também são importantes. Não se tem uma relação social se você não amar o seu próximo. Não se tem uma relação de família se você não amar seus parentes. Não se tem uma relação conjugal de homem e mulher se você não tiver desejo, atração sexual. Claro que existe, claro que é importante. Mas o principal é o ágape. O principal é o amor incondicional de Deus que nós temos, podemos e devemos manifestar. Eu saí de lá de João, deixa eu voltar lá para João rapidinho, porque tem uns outros textos que eu separei aqui, só para ilustrar.
Achei. O que eu falei foi 13:34, né? Vai lá, pula para o 14. 13 não, é 14:14. João 14:14. Tem que olhar para o relógio lá que eu tenho esse defeito, eu não olho para o relógio, tem que olhar lá que daqui a pouco está acabando. Já estou terminando. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes e guardares os meus mandamentos. Promessa condicional. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se amardes os meus mandamentos. Você precisa amar os mandamentos do Senhor a ponto de se entregar por eles. Como eu disse aqui, princípios inegociáveis. Amor ágape pelos mandamentos de Deus. Amor ágape por isso aqui, ó, pela palavra. Isso não tem negociação, gente. Você pode viver no mundo, você pode respeitar opiniões contrárias às suas, mas isso aqui não se negocia. O que está escrito aqui não se negocia. Se eu falar alguma coisa que não está aqui, você joga fora. Qualquer pastor, qualquer bispo, qualquer mestre que subir aqui, qualquer outro púlpito de igreja, que falar algo que não está escrito aqui, está fora. Levanta e vai embora. Pode fazer isso. Porque não é bíblico. Amardes os meus pedis agora, se amardes os meus mandamentos, se guardares os meus mandamentos, se me amardes e guardares os meus mandamentos, isso. Então, assim, promessa de Deus de você ter os seus pedidos aceitos, se guardares os mandamentos do Senhor. 15. Deixa eu ver. Não, amém. 14 mesmo, 14:21, só um pouquinho mais na frente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Aqui, eu enxergo como ele se manifestando dentro de nós, através do próprio amor. Quando ele fala, se amardes, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, novamente ele fala de mandamentos, amar os mandamentos, e ele se manifesta dentro de você através do amor. É aquela coisa que eu falei ainda agora, de você chegar num lugar e, sabe, assentar a poeira, ou então, não sei se vocês já passaram por essa experiência espetacular, quando você está num lugar e você nem fala muito, você é o cara mais tranquilo do lugar, e do nada chega um maluco perto de você, tu tem um negócio diferente, cara. Cara, isso é espetacular, cara. Eu me amarro quando isso acontece, porque eu jogo um caixote de Jesus no cara. É muito bom, mano, é muito bom. Por quê? Porque você está cheio do amor de Deus, você está transbordando do amor de Deus, cara. É o que eu falei semana passada, você está cheio do poder do Espírito Santo. Sabe? É isso. Essa é a essência do cristianismo. Não é você, também é, mas é principalmente você estar cheio do amor de Deus e o mundo perceber inconscientemente que você está cheio de alguma coisa que a gente não sabe o que é e você vai apresentar para ele. Isso é o amor de Deus. João 15:12. Acho que eu já até falei isso aqui, o meu mandamento é este, que vos dou, não, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Vou repetir, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua vida pelos seus amigos. Vós serei meus amigos se fizerdes o que eu mando. Dar a vida aqui, gente, pode até ser de maneira literal, mas não precisa. Eu falei que semana passada, tem gente hoje, nesse momento agora, provavelmente sendo torturada por amor a Cristo. Isso, como eu falei, semana passada eu falei, isso me causava muita neurose antigamente, porque assim, eu achava que porque eu não passava por aquilo, eu era indigno. E assim, eu aprendi que nem todos precisam passar por isso para ser dignos, sabe? Tem alguns que são chamados e vão fazer isso, e Deus conhece a estrutura de cada um. Porque aqueles que foram chamados para isso, Deus vai sustentar no dia que isso acontecer. Você pode ter certeza. Mas nem todos foram chamados para ser mártires. Você foi chamado para morrer para a sua vida carnal. Você foi chamado para morrer para as suas vontades. Isso é o que eu entendo desse versículo aqui. Quando ele fala,
Sereis meus amigos para fazer o que eu vos mando. Você deixar todas as suas vontades de lado e fazer apenas a vontade de Deus. E por consequência, Ele vai fazer as suas vontades e mais do que você imagina, como diz a própria palavra. Então, a morte, quando eu vejo aqui, não é, pode, como eu disse, pode ser, mas não necessariamente uma morte literal, mas uma morte de você mesmo. Você cheio do Espírito Santo, morrer de você mesmo para frutificar em Cristo, frutificar em amor. E aí eu queria terminar, já estou terminando, eu queria que vocês fossem lá na carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Eu acho que é a 1 de João. Isso, 1 de João, a partir do versículo, capítulo 2, a partir do versículo 12. Primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 12. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Amém? João 2,12. Filhinhos, vos escrevo, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, vos escrevo, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, vos escrevo, porque já venceste o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e já tendes vencido o maligno, pela palavra de Deus que está em vós. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é interessante é que ele deixa para falar do amor do Pai no final, que ele dá todas toda a planta do negócio, vamos dizer assim, né? Ele escreve para os pais, escreve para os filhos, escreve para os jovens. E como a gente está falando de jovem aqui, para jovens, né? Embora deva ter gente com mais idade, mas todos jovens de até... Eu sou um jovem de 43 anos. Eu falei para minha esposa que eu estou me olhando no espelho de cabelo branco, que eu estou parecendo aquele tiozinho, né? Estou igual um tiozinho, mas estou legal, estou gostando, estou curtindo. Aliás, o legal é você, quando vocês não estão ainda, mas quando vocês chegarem nessa fase, eu descobri que o legal da vida é você saber envelhecer, cara. É você nem ser tão rabugento que não possa ficar no meio da galera jovem, mas nem querer ser tão moleque e se misturar com os jovens e saber da sua idade. Então, assim, tendo esse equilíbrio é espetacular. Tenho descoberto isso. Vamos lá. Quando ele fala, vos escrevi jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, já tendes vencido o maligno, ele fala, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de meu Pai não está nele. Se você realmente ama Cristo, você não faz as coisas que você faz porque você quer ir para o céu. Porque se você faz o que você faz todas as vezes querendo ir para o céu, você não ama a Deus, você ama a si próprio e quer estar num lugar bom. Se você faz o que você faz hoje por medo de ir para o inferno, você não ama a Deus, você ama a si próprio, porque você tem medo de sofrer as consequências do fogo eterno da desobediência. Agora, se você ama a Ele de verdade, você faz apenas porque você o ama. Apenas para deixá-lo feliz. É como você está apaixonado por alguém e você quer ver aquela pessoa feliz para sempre. Você quer ver o bem daquela pessoa, você quer vê-la sorrindo para sempre. Você não faz porque ela vai te fazer um mal e você não faz querendo nada em troca. Você faz porque você quer vê-la feliz. E quando a gente cumpre os mandamentos do Senhor, é apenas esse motivo, o único motivo pelo qual devemos cumprir. O que está escrito na palavra de Deus é por obediência, é por amor, é porque nós queremos vê-los felizes.
A palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fossem selados. Eu não sei fisicamente como isso funciona, mas se a Bíblia diz que o Espírito Santo fica triste, ele fica triste. Se Deus fica triste, ele fica. Não sei, não vou tentar conjecturar aqui como isso funciona. Resumindo tudo, o que é o amor a Deus? É você deixá-lo feliz todos os dias da sua vida, porque apenas você quer deixá-lo feliz. Não por uma consequência boa ou por uma consequência ruim, apenas por ser quem você é. E aí eu queria que você fizesse um exercício na sua cabeça aí. Se alguém chegasse para você, se, sei lá, o próprio Deus, não vai acontecer, obviamente isso, gente, mas é só um exercício. Se o próprio Deus chegasse para você hoje e falasse assim, fulano, está liberado. Não tem céu, nem tem inferno. Está liberado, liberou geral. Viva a vida do jeito que você quiser. Você continuaria fazendo o que você faz hoje? Você deixaria de fazer o que você deixa de fazer hoje apenas por amor, sem consequências? Pensa, começa a pensar nisso, se você ainda não pensou. Começa a pensar nisso a partir de hoje. Se você obedece a Deus por consequência ou por amor. Eu queria terminar falando uma frase que eu acho que eu já falei aqui, mas uma frase que eu adoro. Uma frase do C.S. Lewis, autor de Crônicas de Nárnia. Ele fala assim, no fim de tudo, haverá dois tipos de pessoas. As pessoas que vão se apresentar para o Rei da Glória lá no fim dos tempos, no fim de tudo. E elas vão se apresentar a um grupo de pessoas, ele vai dizer assim, vocês viveram a vida, Deus falando, vocês viveram a vida de acordo com a minha vontade. Então entra no meu reino, porque vocês viveram a vida de vocês de acordo com a minha vontade. Entra no meu reino para a glória eterna. Para o outro grupo de pessoas, ele vai dizer assim, vocês viveram a vida de vocês de acordo com as suas vontades. Não tem como entrar. Fogo eterno para vocês. Tem um pastor que fala que até, e assim, eu vou falar aqui, mas é meio controverso, que até o inferno pode ser a manifestação do amor de Deus. Porque Deus ele não cria o inferno para o homem, ele cria o inferno para Satanás e seus anjos. Então, o que ele quer? Ele quer afastar Satanás de toda a glória que ele vai ter na vida eterna. Quando eu disse aquela fala de C.S. Lewis, o que eu quero dizer com isso? Você é responsável por tudo aquilo que você faz em vida. Na eternidade não haverá coadjuvante, só haverá protagonistas. Quem estiver no céu vai saber exatamente por que está no céu. Quem estiver no inferno vai saber exatamente por que está no inferno. Por amor a Deus, pelo amor dele, ele te dá a chance de escolha. Cadê os músicos? Sobe aí, galera. Pode subir. Por amor a Deus, ele te dá a chance de escolha. Aliás, desculpa, Deus, por amor a você, ele te dá a chance de escolha. De você amá-lo incondicionalmente. E como eu falei, a Bíblia diz que é possível. Para mim é possível, cara. Se ela diz que é possível, eu sou daqueles caras que acreditam até na capa da Bíblia. Cara. Se Deus falasse para mim que Jonas ficou dentro de uma barriga de uma sardinha, eu ia acreditar, cara. Para mim sabe, é incondicional. Eu acredito. E se ele fala que é perfeitamente possível a gente manifestar esse amor, ágape incondicional, eu também acredito que é possível. Se você hoje ainda achava que não é possível, comece a mudar as suas opiniões, os seus achismos, porque não há achismo na palavra de Deus, o que há é o que está escrito aqui. A grandeza do ser humano é em mudar de opiniões, mudar conceitos, e nos últimos 5 anos eu tenho mudado muitos, e tenho visto resultados bons. Tudo isso por causa de uma coisa, porque eu tenho descoberto o que é o amor de Deus. Não é você deixar, às vezes, de ser um pouco contundente, um pouco duro, não é você deixar de manifestar a direção da palavra,
Eu falei que semana passada, parece que Deus me chamou para mexer em ferida, né? Que normalmente quando eu falo, pessoas sentem dor, mas aí é que entra o amor de Deus. Você quando mexe em ferida sem o amor, você só abre mais a ferida. Você quando mexe em ferida com amor, você é como um enfermeiro. Você limpa a ferida, aquilo dói para burro, mas a ferida ela vai cicatrizar porque ela está limpa. E aí você apresenta o remédio. Jesus Cristo. Esse é o remédio. O amor de Deus, quando você começar a entender na sua vida, quando você entender que você primeiro precisa de uma relação vertical, depois uma relação consigo mesmo, e aí você manifesta o amor social em relações sociais com Deus, aí você começa a colocar o antídoto para esse mundo perdido, e que as pessoas precisam, cara. Na verdade, foi aquilo que eu falei, todo ser humano, ele foi criado para ser um adorador. A questão é quem ele está adorando. A nossa função é apresentar ao Deus verdadeiro, ao qual o ser humano foi nascido para adorar. Amém? Que o amor de Deus invada o coração de vocês, que o amor de Deus transborde em vocês, que o amor de Deus seja exuberante na vida de vocês, vocês possam transformar vidas à sua volta, por esse amor que é espetacular, que é infinito, inigualável. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Que você possa pensar no que foi falado agora, que você possa entrar em espírito de oração. Onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras. Palavra de vida eterna. Eu vou subir num monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir num monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar
te encontrar mais perto do monte, mais perto da morte. Me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo. Que te faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, e chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplada em ser um com você, ser um com você. Somos um com você, um com você. Será que você pode aplaudir a este Deus? Amém. Amém. Vamos orar para terminar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por este culto, obrigado por essa palavra. Nós cremos, Senhor, que o Teu nome foi exaltado e engrandecido nesta noite. Te pedimos pelo restante da noite que Tu continue nos abençoando. Abençoa o dia de amanhã, os cultos, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Beijos.